3, 2, 1. Bem-vindos à Film Talk. Isto já não é mesmo uma entrevista, já é mesmo duas pessoas a conversarem. Inês, Oi, bom dia. bom dia, Tudo bem contigo? tudo bem? Já bebeu água hoje? Não, por acaso não. Depois que não me conhecem, que é a primeira vez que estou a sair no podcast, sou o Sebastião, era a pessoa que estava atrás da câmara para ver que não acontecia nada muito mal. Agora não há ninguém, então Yeah. é sobre isso. Opa! Isto está muito bom. O tema que íamos falar hoje era animação. Queríamos falar da atualidade da animação portuguesa, sobretudo falando ou mencionando que é, pronto, um dos nossos conterrâneos. Eu não sei se essa palavra é portuguesa ou não. É assim, relaxa-me. Foi aos Oscars, João Gonçalves com Ice Merchants. Nós vimos a curta-metragem. E podemos dizer que está muito boa. Superou as nossas expectativas Yeah. no que toca à técnica e ao argumento em si. Sim. O que é que tu achaste da mensagem a nível... Eu gostei. Eu senti durante toda a curta-metragem o que eu acho que o diretor queria, o realizador queria mostrar, que era... Primeiro ele te apresenta a história, ele te apresenta o conceito do trabalho que eles fazem, e como eles estão já habituados a essa rotina que não tem muita mudança, e depois sentes essa tensão no meio com o problema que eles do nada têm que resolver. Mas também tens aquela história de trasfondo, aquela terceira taça, aquela terceira cor que nós não vemos até só em detalhes, e que depois acaba por ser um recurso muito importante para o desenvolvimento da curta-metragem. No que toca à minha visão, eu achei interessante a mensagem dele, do que toca às alterações climáticas. Sim. Nós podemos fazer certos gestos que se calhar não impactam a nossa vida, Pois. mas podem impactar a vida de outras pessoas de uma forma direta e mudar totalmente a vida delas. Então eu achei uma mensagem bastante forte até mesmo para os dias de hoje, que cada vez estamos a ver mais e mais o impacto humano no nosso mundo. Então eu devo dar os parabéns ao João Gonçalves pela criatividade e subtileza ter dado essa mensagem. Sim. O que é que achaste da técnica da animação? Eu sempre gostei muito de animação 2D, assim com um toque, como é que é dizer, clássico artístico, que parece que cada frame é tipo uma pintura. E eu gostei da forma como ele utilizou as cores. Tinha um contraste muito bonito entre os azuis da neve, do gelo, com depois a caracterização de personagens. Yeah. Achei muito interessante, que eu já tinha reparado noutros trabalhos dele, que é a caracterização de personagens, que é dos seus personagens terem umas pernas mais longas do que pessoas totalmente normais. Dá uma individualidade ao trabalho dele. Sim. Mas é isso que tu mencionaste, a animação 2D, que é algo que nós há 2, 3 anos achámos que mais nunca íamos ver, que era uma cena do passado, que ficava com essa nostalgia no nosso subconsciente do que nós víamos quando éramos pequenos, as nossas referências de quando nossos pais não queriam que nós ficássemos parados sem fazer... Tipo Spirit, eu estava sempre a ver Spirit, ou então filmes da Disney como Hércules, ainda me lembro. Eu pronto, eu tardei ter televisão em casa, então tipo, não tinha Disney nem nada disso. Não colecionavas DVDs? Eu colecionava DVDs. Eu tinha muitos DVDs. Aquelas caixas com... aquelas malinhas que era para guardar DVDs. Ainda tenho lá em casa. Eu tinha montes de DVDs no meu quarto. Mas o que eu comecei
por ver foram os filmes que tinham a minha madrinha e os filhos dela, que eram um bocado mais maiores do que eu, que eles sim nasceram na década dos 90 e assim, então eles cresceram com Hércules, com Mulan, com Sim, sim. filmes que eu via e eu dizia tipo, isto é melhor que há. Tipo, quando tu vais crescendo com esse estilo, com essa expressividade que tinha a própria animação, Sim. que é uma cena que deixamos de ver com a animação 3D, que, por exemplo, no Rei Leão, se notou muito a falta de cores e de expressividade das personagens. Parecia mais... Isto já é uma cena que está muito dita, que muitos críticos dizem, o filme não é novo, provavelmente, não é tão Mas faltou aquela alma artística. falta aquela, não só artística, senão os próprios personagens careciam de personalidade e Sim, de identidade. Era complicado identificar. E eu acho interessante que também ao longo dos anos estamos a ver que aos poucos as produtoras de animação estão a retornar ao 2D. Podemos ver agora no filme Wish, que agora a Disney vai estrear. Não é totalmente 2D, mas é já uma mistura 3D com técnica da aguarela. Então Sim. já podemos ver que a Disney também está a começar a observar que há uma tendência para o nostálgico, que o público quer ver mais aquela alma de passado. Que era uma cena que a própria Disney estava recursando a fazer, porque a nível de estúdios da Disney ou de estúdios da Pixar, era uma técnica que eles estavam a recursar a voltar, mas por exemplo com a transformação que houve depois de Spider-Man Into the... Não. Spider-Man The Miles Morales. Sim, sim. Que é um filme que é 2D, que lembra aos cómics, que lembra aquela animação que nós víamos um bocadinho quando éramos mais novos, não em Pixar ou Disney, Sim. senão mais em DreamWorks, por exemplo. E acho que também, eu sei que não é 2D totalmente, mas Arcane, no que toca tipo a texturas, parece que Sim. algumas partes são mesmo desenho não totalmente computadorizado. Uma coisa fora dos estúdios grandes, que é um filme que eu recomendo muito, sobretudo na época do Natal, porque eu sempre choro com esse Sim. filme, é Klaus, da Netflix. É um filme que possui os dois. Os personagens estão desenhados com animação 2D, mas tudo em torno deles é animação 3D, que é uma coisa que está muito implementada no dia de hoje. Vemos isso no novo filme do Gato com Botas Sim, sim. e também nos novos filmes de Superman também vemos isso, nos demais Morales também. E agora o que tu disseste de Arcane, também se vê muito isso. Tens um entorno mais Aquilo parece pintura. pintado, As texturas parecem pintura. pintado. Apesar das personagens serem computarizadas, Sim. nota-se que a arte é feita já de forma a fazer-nos lembrar É uma pinturas. evolução eu acho que é uma evolução da animação 2D, porque os movimentos de câmara são diferentes. Sim. Eu tenho estado a ler bastantes artigos sobre animação e eu sinto que aos poucos as produtoras estão a apostar muito numa nova técnica que chama-se 2.5 D, que é uma mistura de 2D com 3D. Eu acho que esse movimento vai começar a ter bastante aderência nos próximos anos, porque eu acho que podemos colocar o público satisfeito com as duas técnicas, porque é uma mistura. Sim. E isto aqui parece que não somos haters da animação 3D. Não, simplesmente nós crescemos numa época que era tudo virado ao 2D e temos saudades, simplesmente. Não, mas eu também sou defensor um bocado da animação 3D, sobretudo, mas o problema da animação 3D é que as pessoas que fazem os filmes às vezes não têm um enfoque
ou o conceito do que têm que fazer para o filme funcionar Sim, corretamente. Por exemplo, um filme que eu gosto muito que é a animação 3D e que eu acho que é esses filmes que é, como dissemos na entrevista com a Emma, quando dissemos que é ela, a animação é só um meio. sim, Não é, por ser animação não quer dizer que seja um filme para crianças. Por exemplo, Kung Fu Panda 2. sim, Kung Fu Panda 2 é animação 3D, mas a própria história e a própria mensagem e a própria escolha visual dos sim, diretores é muito adulta, é muito é, madura, como dizer. sim, E é um filme que eu acho incrível a nível de composição, a nível de expressão, a nível de cores também é muito bom. E a expressão muito. E a animação 3D. Isso, o que nós queremos, o que pelo menos o que eu penso, é que o enfoque não é o mesmo para as duas animações. sim. Eu acho que há espaço para as duas animações, mas eu acho que em vez de a maior parte dos filmes ser 3D, também começar a haver mais espaço ao 2D para o mercado ser mais variado. Porque eu sinto que há pessoas que têm bastante falta do 2D nas grandes telas também. Sim, mas eu acho que agora é, estamos a ver, eu acho que estamos a ver o que é a mudança da ideia de negócio que as produtoras têm. Por exemplo, acho que a DreamWorks vai continuar na sua linha de animação 2D comparação de FPS e com essa expressividade mais colorida. O Gato com Botas para mim é um filme incrível. O Gato com Botas 2 para mim é um filme incrível. A nível de personagens e a nível de banda sonora, de psicologia do próprio filme, é um filme incrível. Mas eu acho que vai seguir essa linha. E eu acho que a Disney já se deu conta disso. Sim, Agora eles implementarem aquarela, para quem não conhece, não é uma técnica tão nova. O Estúdio Ghibli faz coisas com aquarela sim, desde há sim. muitos anos. Agora eu gosto de vários tipos Pois. para remeter Não, mas a aquarela acho que é a grande parte, eles sim. implementam muito isso Sim, nos cenários, sim, sobretudo. sim. E um bocado também quando tu vês que as cores são mais opacas, eu sinto que é mais aquela textura do guache, por exemplo, Yeah. ou acrílico. Mas eu acho interessante a Disney começar a apostar também nisso e até começa a ser estilisticamente mais bonito Pois. também e mais mágico. Sim. Não, eu gosto bastante de alguns filmes da Disney, de animação, só que eu tenho sentido ao longo dos últimos anos que eles têm focado muito em tornar o máximo dos máximos uma animação realista. Sim. Quando nós temos de lembrar que a animação também não é uma fotografia. Yeah. Nós temos de mostrar um pouco de alma à arte. E isso afinal tem sido parte da queda que está a sofrer agora a Disney em geral. Sim, Eu acho que eles não estão a entender bem o público. Pensam que qualquer coisa que eles sim, produzem ou lançam ao mercado vai ser diretamente um sucesso. E se estão a esquecer da história e de como eles representam a própria história. sim, Por exemplo, Strange World, que eu sei que tu ainda não viste, mas é um filme que está muito mal dirigido. Está muito mal realizado. E não é por ser. E já tem uma animação mais. Não tão realista. Mas continua a ser um filme mal dirigido. é sobre isso. E é sobre Eu isso. ainda não posso opinar muito porque ainda não tive tempo para observar essa animação. Eu tenho estado mais focada ultimamente em estudar animação asiática, Sim. até porque o estilo que eu quero desenvolver para as minhas futuras animações é mais nesse tipo de traço, não tão ocidental. E eu acho que as produtoras também
se estão a basear mais, cada vez mais na animação asiática, por toda a influência que tem o anime e filmes ou produtores como o Estúdio Ghibli, Sim, que fazem parte da nossa infância, sim. de muitos de vocês, não a minha, porque prontos, Venezuela. A mim já. Sou fã de Castelo Andante, Ponyo, Spirit Away, desde já pequena. Eu cresci com esses filmes. Sim. Opa, é uma cena que eu notei quando vi Gato como Outras 2. Acho que tu não viste, é Attack on Titan. Não, ainda não. Não é bem o meu género. Tem muitas referências a Attack on Titan no movimento das câmaras e no próprio movimento da personagem principal. Sei. Sobretudo no começo do filme, tu notas isso. E eu acho que é a prova de que cada vez mais a animação asiática, japonesa, coreana e assim, está a ter cada vez mais influência Sim. no que nós vemos aqui no Ocidente. Sim. Eu sinto que desde a pandemia para cá a cultura asiática teve um boom. Por causa da pandemia começou a haver grande divulgação. E propriamente pela Netflix, que Sim, cada vez mais sim. publica mais animes próprios, ou não Sim. próprios, mas tipo que eles compram os direitos e mostram. E também têm estado a produzir já alguns Sim, animes, sim, é têm verdade. estado a apostar. Eu sinto que é uma mudança boa, em vez de estarmos só concentrados no cinema ocidental, porque eu sinto que o cinema asiático e oriental tem muito a nos ensinar no que toca a técnicas, no que toca a escrever uma história diferente também. Sim, eu acho que tem a ver por uma cena cultural. Sim, Eu acho que uma cena que eu também posso comparar com Latinoamérica, com a América Latina é nós, a cultura asiática e a cultura latina têm uma cena em comum que tem muitos mitos e sim, muitas histórias populares e histórias tipo do povo. E afinal, tipo, isso são referências que tu, no teu crescimento, vais tomando. sim, sim, Vais crescendo com isso. Depois, a Ásia teve influência também do Ocidente um bocado depois da Segunda Guerra Mundial, sim, que entra mais o mercado Ocidente em grande medida ao Japão, que é por isso que eles sim, começam a fazer. O Japão já tinha animes, sim, mas os animes evoluem depois da Segunda Guerra Mundial. Fica mais como um cómic. E eu acho que tipo, a nível da escritura, a cultura asiática e a cultura latina têm um enriquecimento diferente aos Estados Unidos, por exemplo. sim. E, por exemplo, um dos meus diretores favoritos é. O diretor de Pinóquio, Guilherme Del Toro. Guillermo del Toro. Tu vês, é um diretor, um realizador com uma criatividade Sim, diferente. eu vou ser sincera, eu nunca gostei muito da história de Pinóquio, Sim. mas eu olhei para aquele filme, eu olhei para o argumento e eu fiquei. Este é o primeiro filme de Pinóquio que eu gostei e eu nem gosto da história original. Pois. Eu só fiquei. E Ideia de gênio. E essa técnica ainda não falámos, stop motion. Mas eu acho que Sim. isso aí vamos já para outro episódio. Sim. Porque stop motion é um mundo à parte. E tem animações muito boas que marcaram a nossa infância. Gromit, eu gostava tanto de assistir Gromit. Laika Studios e por exemplo o estúdio de Gromit, agora não me estou a lembrar qual é que é. Gromit eu acho que é DreamWorks. Não. É parceria com DreamWorks, mas a produtora principal é inglesa. Não sabia. Não, Sim. realmente não sabia. Tinha a ideia que a DreamWorks estava lá no trabalho. Mas pronto, por exemplo, voltando a Guillermo del Toro, ele tem uma criatividade a nível de mostrar histórias e eu acho que é uma cena importante que nós, ou as pessoas que se querem dedicar ao mundo do cinema ou ao mundo da escritura, ou também isto é um conselho em geral, é manter essa criança viva. Sim, Essa criança que tu tens e que é curiosa e que imagina histórias
e que Por mais loucas que sejam. Porque essa loucura é que coloca uma obra de arte a ser uma obra de arte. porque tu imaginas que tens um amigo imaginário que é o Xuxa Alfredo, que é um monstro tipo, que canta música pimba e que está com um acordeão no canto do teu quarto. Isso é mesmo alma portuguesa, já não és venezuelano. Tu és Não, português depois dessa. Eu sou venezuelano. Eu juro que sou venezuelano. Eu tenho o cartão de cidadão da Venezuela. Que isso não vence até 2028. Eu tirei no 2016. Pronto, continua. A tua ideia. Mas é isso. É uma cena que eu, por exemplo, fui. Que já estou a retomar. Que eu acho que o meu cérebro, por uma parte, deixou de fazer isso depois de ter vindo para aqui, para Portugal. Porque pronto, estás numa fase de adaptação em que, epá, por uma parte deixas de ser tu próprio Sim, de sim. certa maneira Todos têm essa fase. e tens que e estás numa fase de crescimento Sim. em que estás deixando por um momento de, de evoluir o que já tens, sino que estás a apanhar tudo o que está à tua volta. Sim. E deixas um bocado tipo de imaginar Sim. ou de ser essa criança que eras antes. A mim, mudar de país me apanhou mesmo quando já estava tipo, a entrar na adolescência. A mim foi mais ou menos também nessa fase. Então eu tive uns anos em que a minha cabeça deixou de guardar informações de criações. Porque eu agora posso ter ideias para filmar ou assim, e eu guardo essas ideias e continuo tipo, a imaginar essas ideias e sei que plano quero utilizar para a cena principal e tenho as minhas referências já. O que víamos agora em semiótica, Sim. não semiótica não, cognição, é dessa memória a longo prazo, tipo, as informações armazenadas das minhas referências. Por exemplo, eu gosto muito de Wes Anderson Sim, sim. e, Teu estilo é bem essa vibe. e gosto muito de Sam Mendes, 1917. Eu acho que é uma obra mestra do cinema. Deves ter um póster no teu quarto com, Quem com me- esse cartaz, não é? Quem me dera, só que eu parti o quarto com o meu irmão. Já sabemos que no futuro quarto individual do Sebastião vai ter Vai ter muita coisa. um póster mesmo à porta para todos os dias Vai ter olhar muita e coisa. assim. Então, já é quase tipo uma fórmula minha. Eu imagino esta curta-metragem, mas tem que ter um plano de sequência. Foda-se. Sim, em qualquer trabalho que se trabalha com o Sebastião é do género. Plano de sequência. Plano de sequência. Yeah. Eu. Já sabemos que vamos fazer plano de sequência, mas nós já sabemos. Não, mas eu acho que tipo, voltando à animação, Ok, nós divagamos aqui. assim, digamos um bocadinho, não faz mal. Somos assim. Voltando à animação e falando de planos, eu acho que a animação. Eu gosto muito de animação, eu acho que eu não poderia ser animador porque não tenho essa. Paciência. Não só paciência, senão que também não tenho. Senão também aquele sentido repetitivo de estar a desenhar sempre a mesma personagem, sempre Obrigado por deixar esse trabalho para mim. de nada. Eu não tenho isso, mas uma cena que eu gosto muito da animação e eu admiro muito a animação é aquela facilidade que tu tens para criar planos Sim, é das minhas partes favoritas. sem a necessidade de teres tipo uma grua, não sei se grua até em português, Acho que sim, podes usar esse termo. pronto. Yeah. Ou sem teres tipo uma caminhonete com uma câmara montada e tipo Sim, é, tens liberdade total no que toca a planos. tens uma liberdade de expressão muito boa. Eu acho que esse é o verdadeiro valor da animação. E também explorar a realidade, está bem? Eu acho que seria esses Sim, dois. não, tu tens a completa, facilidade de expressão Sim, para tu mostrares
é a tua visão própria da tua história. Sim, e acho que é isso que aos poucos as produtoras de animação estão a voltar a focar-se nisso. Porque houve Sim. uma época que era do género. Temos de fazer o máximo para parecer realidade. Pelo menos eu Sim, vi algumas produtoras focadas eu acho que nisso. houve uma falta de criatividade muito Sim. forte nos últimos anos. Sim, Epá, eu já não me lembro muito bem como é que era o dado, mas tipo, até 2000 até o ano de Maléfica, sim, o Disney só tinha feito 3 remakes, sim, live action. sim. Depois de Maléfica, já foram tipo 20. Quando nós precisamos é de novas histórias. Eu gosto de algumas live actions, outras não tanto. Pronto, é como qualquer filme. Mas eu sinto grande falta quando a Disney focava-se muito nas animações. Porque Sim. agora temos de esperar, tipo. Eu vou ser um bocado dramática, mas às vezes era-se 3 anos, 4 anos só para uma nova animação. Ou para uma nova princesa, ou para uma nova princesa Disney ou algo relacionado. Sim. Enquanto todos os anos via-se lançamento de filmes e mais filmes e não totalmente de animação. Mas eu acho que isso também tinha a ver com a complicação que era animar. Sim, sim, Também totalmente. tinhas uma equipa de trabalho que estava a animar e animar e animar Sim, e numa totalmente. semana só conseguias 5 minutos de animação. Totalmente. É num grupo de 20 pessoas a animar, animar, animar. Sim, isso eu compreendo, só que eu gostava de ver a Disney novamente mais focada em animação e não só em live actions. Tipo, metade, metade, não... Eu acho que não é a visão que eles tinham é que não era rentável. Sim, isso é verdade. Mas também é porque a história não era suficientemente boa Sim, ou porque a direção não era suficientemente boa e eu aqui vou ser hater, eu não gosto dos diretores que estão agora na Disney. Desculpa lá, não gosto. eu respeito a tua opinião. Respeito a tua opinião. Respeito. Não mas só partilho. Não, eu não posso falar muito porque eu não estou muito a par desses assuntos. Sim. Estou mais a par é do mundo asiático. E ainda não estou muito porque estou a voltar à animação aos poucos. Porque, tal como tu tiveste a tua crise de identidade durante vários anos, eu tive recentemente, tipo, Pois. durante o ensino secundário, eu afastei-me o máximo dos máximos da arte. Eu era estudante de Ciências e Tecnologias. Eu literalmente eu ia para uma área de farmacêutica. Então, Uau. pronto, ou farmacêutica ou neuropsicologia. Então, aos poucos é que estou a retomar essa minha essência. Sim. Então, aos poucos é que estou tipo, aconteceu isto nos últimos anos que eu estive fora do universo de fãs de animação. Pois. Então, eu não posso opinar muito nesse aspecto. Não, pá, por mais que, pelo menos da minha parte, por mais que a minha cabeça já não criava histórias próprias, já não tinha esse exercício de pensamento em que eu via alguma coisa ou sonhava com alguma coisa e continuava tipo, a pensar nisso e a evoluir a história. Já não fazia isso, mas eu continuei em artes. E foi através dos meus desenhos e do que eu... E continuar a ver filmes, que era o mais importante para mim. Eu continuo a ser chato a ver filmes. Tu não podes ver Harry Potter comigo porque eu sou chato a ver Harry Potter. Flash, eu sou também. No outro dia, até foi ontem, estava a assistir Once Upon a Time, que é uma das minhas séries tipo, favoritas. E a minha mãe, esta série está, nota-se está tão bem feita. Olha só para o college grading que está ali. Entre a memória e a atualidade, a minha mãe só. É só o contrário com Harry Potter. Isto está mal feito. Eu só, sorry mom, é que isto foram coisas que eu dei na universidade e agora sou uma chata no que toca a color grading A cena é e que etc. eu pelo menos eu sou fã de Harry Potter. Os filmes estão maus. Muita gente comenta isso. Depois do quarto filme, tudo vai... Não vai. Sei. Essa é a cena, não vai. Porque... Epá,
Não, eu sei que eu sou muito crítico com diretores, eu não estava a gostar do diretor. Desculpa. Mas pronto. Voltando um bocadinho à animação. Para fechar este podcast, antes que vir um podcast de 4 horas, sei que tu tens paciência em ouvir podcast de 4 horas, mas eu não teria. É que para mim um podcast é tipo a partir de 1 hora. Então, XD. Voltando à animação, pronto. Já estamos aí agora outra vez. então somos uma Maria Fifi e um José Fifi que gostam de fofocar. Yeah, Claro que a obviamente. conversa daqui a pouco dava para a animação dos anos 90. Ou... Pois, não falamos da Kira. Depois vamos ter que falar de animação anos 90 japonesa, Sim, que eu acho sim. incrível. Eu acho que é tipo a maior. O estúdio Ghibli nos anos 90 era Estúdio aquela... nos anos 90, a animação. anos 2000 também. Anos 2000 também, pronto. Halls Movie Castle. Voltando à animação, qual é que achas que vai ser o futuro da animação agora? No que toca ao panorama português, eu tenho sentido que muitos jovens agora têm sido encorajados, inclusive eu senti-me encorajado depois do João Gonzalez ter sido nomeado agora aos Oscars. Abriu-me diversas portas no que toca ao cinema português, então eu estou esperançosa que nos próximos anos possamos cada vez mais e mais expandir o nosso cinema, tal como o cinema espanhol, o cinema latino-americano também é bastante forte, e o asiático também. Eu sinto que o cinema português aos poucos vai começar a ter holofotes, já focados em nós. No que toca a nível internacional, eu sinto que também o cinema asiático vai começar cada vez a ter mais e mais força. Sinto que cada ano que passa está cada vez a ter mais adeptos e fãs. Mas eu acho que isso é pela globalização do próprio anime. Sim, sim. E também no cinema ficcional, de live action, também eu sinto, por causa da pandemia e o boom que houve nas streamings no que toca a doramas, filmes asiáticos e etc. No que toca ao cinema ocidental, eu sinto que vai começar aos poucos a haver um regresso do 2D. Não totalmente o 2D, porque sabemos que o 3D é bastante rentável, mas eu sinto que cada vez vai haver um mix das duas técnicas. E vamos começar também a ter cada vez técnicas novas para conseguir conciliar vários tipos de meios. Eu acho que, pelo menos a minha missão, e já por acabar, cada vez a animação é tanto ocidental, europeia como asiática se vão acabar por funcionar cada vez mais, em que vai chegar ao ponto em que vai ser estranho não ver uma referência uma da outra. Sim, sim, verdade. E também vai haver uma globalização muito maior. Já está a acontecer com Netflix, Sim. que está cada vez a produzir mais e a mostrar mais animes. Menção especial para a Blue Period. Sim. Incrível. Blue Period é um dos meus queridinhos. Pois. E dia vamos fazer uma review num podcast. Sim, temos. E a nível português, eu acho que cada vez mais, também se vê nas universidades, está cada vez mais a evoluir o ensino, Sim. a própria formação, e eu acho que cada vez mais estudantes vão querer procurar formação. Sim. Podemos ver que, por exemplo, João Gonzalez era estudante quando começou a fazer as primeiras animações e foi bastante premiado antes de ir para os Oscars. Sim. Eu acho que tem que haver mais apoio. Sim. Muito mais apoio. Que já está a começar a haver mais apoio. Felizmente. E agradecemos isso, obviamente. Mas, só que tem de haver a maior aposta no cinema português. Eu acho que ainda falta muito caminho. Sim, porque se nós queremos ver o cinema português nos ecrãs, tem de haver apoio, porque a criação de um filme não vem do ar, simplesmente. Eu acho que sim. O que conseguiu o João Gonçalves a ser nomeado aos Oscars com a sua curta-metragem é um passo, foi um objetivo conseguido pelo cinema português, mas eu acho que não temos que ficar contentes só com isso. Sim, nós queremos mais portugueses a representar-nos cada vez mais no internacional e esperemos isso. Nós esperemos que agora pessoas que nós temos acompanhado, por
Por exemplo, agora a Laura Gonçalves, temos visto Sim. que está a ganhar também bastante voz. Gostávamos muito de vê-la nos próximos anos também, Yeah. lá naquele palco. E bastantes outros cineastas que eu tenho gostado bastante do trabalho. Sim. Espero vê-los também nos próximos anos. E pronto, já fica por aqui. Nós poderíamos falar mais, mas ficaria um podcast de 4 horas e isso não é possível. Vamos tentar publicar daqui a uma semana mais um podcast. Sim. E Digam-nos nos comentários o que é que vocês gostariam que Sim. nós pudéssemos comentar. Subscrevam também. Se vocês gostam do conteúdo e querem apoiar o cinema português, divulguem-nos também. Sabem aquele amigo que gosta de cinema? É. Podem enviar uma mensagem. esse amigo chato que Sim. até fala de porque este plano é Sim. incrível. Se tu és um amigo chato, podes partilhar nas redes sociais. É isso e até à próxima. Aqui Inês Margarida e Sebastião Oliveira. Vá.